noite, graça e paz a todos, que Deus abençoe sua vida, que nessa noite você esteja bem, espero que tudo seja bem na sua vida, na sua família. Eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus. Nós já temos uma maturidade, uma certa vivência no meio do cristianismo, isso que chamam de igreja, a igreja do Senhor. Já vivemos há algum tempo, muitos anos já, e eu tenho visto que tem faltado realmente compreendermos coisas elementares, coisas tão importantes que foi, na verdade, deixado no esquecimento, coisas que deveríamos estarmos praticando, vivendo, está passando desapercebido, porque a proposta de Jesus para a nossa vida, para mim, para você, é que sejamos imitadores de Cristo. Alguém pode dizer, mas numa cultura tão pagã, numa cultura tão difícil, num tempo tão de corrupção de caráter, de maléfico, de tantas formas contraditórias, né? Hoje a gente vê a cultura do mundo invadindo a igreja. A igreja tem aceitado de boa o mundo pós-moderno, a forma mundana de viver, a cultura mundana. E foi exatamente isso que Jesus veio aqui para nos ensinar, para desfazer. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele foi batizado por Batista no Jordão, e saindo ele da água, o Espírito Santo se manifestou como um pombo, né, que pousou sobre ele, e a voz dos céus redundante diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. E o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado, e esteve ali jejuando durante 40 dias, venceu Satanás. E quando ele voltou do monte, voltou do deserto, depois do jejum, que venceu o inimigo, foi servido pelos anjos, ele foi iniciar o seu ministério, foi começar recrutando o que ele chamou de discípulos, que também ganham o nome de apóstolos, que significam enviados. Mas antes de enviar esses apóstolos, Jesus os chama, e os primeiros foram na beira do mar da Galileia, estavam eles pescando, e Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. Eu vou ensinar vocês a viver, como ser realmente, ter uma vida funcional, uma vida de resultados. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E é interessante que Jesus não convidou nenhum dos discípulos a se trancarem num quarto e ficarem estudando sobre Deus, sobre teologia, sobre qualquer coisa assim. Ele chamou: vinde para uma vida prática, não para uma vida de poesias, apenas poética, recitada, ou uma vida técnica, ou uma vida simplesmente, aprendendo, sabe, sem experimentar. Ele chama para viver: vinde após mim, ande comigo, vocês vão estar vivendo comigo, eu vou ensinar vocês como viver. E Jesus começou a recrutar discípulos e ensinando-os uma forma diferente, uma cultura diferente que até então era proposta, que até então os próprios discípulos que tinham conhecimento das leis de Moisés
viram que a forma que Jesus vivia era diferente, como Jesus se portava no dia a dia, como ele tomava a mesa, como ele comia. Os fariseus achavam isso cúmulo, não lavar as mãos, lembram dos episódios? Achavam cúmulo dos discípulos de Jesus não jejuarem como os fariseus jejuavam. E tudo que foi proposto na lei de Moisés, Jesus vivia numa cultura diferente, que chocou na sua época os meios vivendos daquele povo. E os discípulos foram convidados para viver uma vida parecida com a vida de Jesus, uma vida prática. E o que é ser discípulo, senão a palavra discípulo significa aqueles que se submetem a disciplinas. Como na escola existe a professora que passa disciplinas de matemática, disciplinas, mas ali talvez o aluno aprenda, e nem é para levar para a vida, é só para tirar nota, para passar de ano. E será que é isso que está acontecendo muitas vezes? Para termos diploma, dizemos que somos bacharel em teologia, bacharel nisso, naquilo, quando nossa vida prática não tem funcionalidade de nada e não é resultado. Olhando em nós, talvez ninguém vê Cristo. Na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de se portar, de pensar, de agir, nossa forma de falar, a nossa forma, porque se não pensar diferente, não fala diferente. Então Jesus, ele quer mudar toda essa cultura pagã, toda essa bagagem mundana que nós herdamos do paganismo de que saímos. E a igreja deveria estar muito preocupada com isso, em sermos imitadores de Cristo, porque a proposta de Cristo, de Jesus para nós, a proposta de Jesus para mim e para você, é que nós sejamos imitadores de Cristo. Como Paulo diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, sedes meus imitadores como filhos amados. Imitar Jesus é fazer o que Jesus faria estando no seu lugar, é viver não a sua vida, mas deixar de viver a sua vida para viver a vida dele em você. Nascer de novo aqui, nascer de Cristo. Não dá para nascer de Cristo se continuarmos querendo manter o velho homem. Temos que debulhar, temos que matar a carne, matar os desejos, matar nosso eu, nossa presunção de achar que somos. Nós precisamos, eu tenho aprendido que eu devo me esvaziar de mim mesmo. Eu tenho aprendido coisas hoje, depois de quase 60 anos de vida. Eu tenho aprendido que as coisas de Deus não estão nessa profundidade que muita gente pensa. As coisas de Deus estão na simplicidade. Nascer de novo é nascer de Cristo. Não é só receber um rótulo de cristão, de crente, de evangélico, quando o evangelho não tem efeito sobre nossas vidas. Morrer para si mesmo é viver para Deus. É deixar Cristo viver em nós. Mas isso não pode ser só uma poesia, não pode ser só falado. Lucas 9, a partir do versículo 23, a gente tem um relato que Jesus dizia a todos. Ele faz um convite a todos, não é imposto, mas é a condição para que se tenha resultados, para que se obtenha resultados. Se alguém, um ser indeterminado, se alguém, pode ser um bruxo, pode ser um católico, pode ser um crente, pode ser um pobre, pode ser um camponês, pode ser um médico, pode ser quem seja, uma prostituta, um ladrão da cruz, um homossexual, seja quem for. Se alguém, se qualquer cidadão, se qualquer pessoa quiser vir após mim,
seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja quem seja. Se alguém, qualquer ser humano, qualquer criatura, porque o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me seguir, deve se submeter a isso que eu vou dizer agora. Se alguém quer andar comigo, não só ser um mero religioso, não ser só um rotulado, pertencer a um grupo, se reunir 2, 3 vezes por semana numa localidade. Se alguém quer vir após mim, não tem como me seguir sem negar a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Você já experimentou parar para pensar sobre o que seria negar-se a si mesmo? É dizer não para si mesmo. É não fazer a sua própria vontade. É abrir mão da cultura que você aprendeu com os seus pais, com as religiões pagãs, com aquilo que são os ditames da moda, com aquilo que hoje é ensinado nas redes sociais, aquilo que os coachings da vida ensinam que é o caminho para o sucesso. Abrir mão. Se quer andar após mim, negue-se a si mesmo, negue toda essa parafernália que nos acompanha, que nós aprendemos desde quando nós nos conhecemos por gente, esses hábitos fugitivos, esses hábitos escorrega para cá, escorrega para lá, culpa esse, culpa aquele, não assume. Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz de cada dia e seguir. Essa é a proposta de Jesus para aqueles que querem não só fazer parte de um grupo religioso, numa denominação de bairro ou de uma sede numerosa, de uma torcida organizada, não. Andar com Jesus no dia a dia, esteja você fazendo parte de um grupo ou não, esteja você na igreja ou não, esteja você onde quer que você esteja, é para todos. Aquilo que você diz que é fé, que professa, tem que estar conectado a isso que Jesus está, essa proposta que Jesus está fazendo, e que na verdade ele diz que a única forma de andar com ele, de vir após ele, é negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, aqueles que escapar disso, vai perder a sua vida. Mas qualquer que por amor dele ouvir a voz que você está ouvindo agora, ouvir o apelo e agora ter amor, sentir amor por ele, perder a sua vida, abrir mão da sua vida, você vai salvar. Essa é a proposta do Evangelho, porque ele fala, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta o homem ter sucesso na religião, ter sucesso na vida financeira, ter sucesso nesse mundo e perder a sua alma. Esse é o papel da igreja, essa é a proposta de Jesus. Ele nos convida a perdermos, ele nos convida a que nós venhamos, na verdade, morrer. Ele disse, o grão caindo, se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. A proposta dele é que venhamos a nos esvaziarmos de nós mesmos, que venhamos nos desconstruir na nossa pretensiosidade religiosa, ou aquilo que achamos que galgamos diante dos homens, admiração, pela nossa forma religiosa de guardar alguns costumes e nos escondermos atrás de rótulos. Esvaziar-se de si mesmo, morrer para si mesmo, é sair de cena,
É morrer, como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo nele, para ele, porque dele, por ele, para ele. Tudo vem dele, tudo é por causa dele, tudo é para ele, não é para mim, não tem nada a ver comigo, é tudo com ele. O que aproveita o homem granjear todo mundo, ganhar o mundo, ganhar sucesso, perdendo, prejudicando a si mesmo, a sua própria alma? E ele diz mais, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, em outras palavras, aqueles que negar, aqueles que não aceitarem as minhas palavras, aqueles que acharem que esse convite, que essa proposta é muito forte, que não vou aceitar agora, que se envergonhar, ter vergonha de mudar, se envergonhar de mudar de cultura. Jesus diz, dele se envergonhará também o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai e na glória dos santos anjos. Por isso que na cretia muitos vão receber um não, muitos vão ouvir aquela palavra dura, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu, não me vestiste, estive enfermo e na prisão e jamais me visitaste. É estilo de vida, é vida vivida, é amar as pessoas, amar o mundo, como Deus amou o mundo, amar o cosmos. Tem 3 formas de entender o mundo. João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, mas ele está falando aqui do mundo, o sistema. O sistema nós devemos odiar. E ao contrário, nós amamos os sistemas e detestamos quem Deus ama. Amar as pessoas, Deus amou o mundo, as pessoas de tal maneira. Amar o cosmos, o que seria? A natureza, amar. Ele ensina a amar. Porque estamos aqui para cuidar dessas coisas. Mas esse sistema diabólico que nos prende debaixo de uma tirania, de uma escravidão pecaminosa, interminável, e que parece que as pessoas estão perdendo cada dia mais a noção. E o Senhor diz lá em João 3,30, aqui a gente tem uma declaração muito importante nesse particular, quando Batista dizia, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça em mim, e que eu suma, eu desapareça e ele apareça, que ele use a minha vida, que Jesus seja em mim, ele que me habita, ele possa assumir essa identidade na minha vida, e que para isso eu preciso sair de cena, para isso eu preciso morrer para mim mesmo, para isso eu preciso perder a minha vida, para achar ela em Cristo. Numa linguagem muito simples, essa declaração significa que depois que nós decidimos por Cristo e que fomos escolhidos por Ele, Ele nos amou primeiro, nos aceitou, nos chamou, nos perdoou e tem nos vivificado para sermos santos, para sermos imitadores, para vivermos em novidade de vida. Significa que de agora em diante seja mais de Cristo e menos de mim em mim. Se alguém olhar, vai ter que ver mais de Cristo, e o Zaião tem que sair de lado. As pessoas têm que se lembrar de Cristo quando olhar para a minha forma de vida. E é lamentável porque isso não tem acontecido, e eu tenho aberto os olhos para isso. O estilo de vida de Jesus precisa ser praticado, e eu preciso praticar, e não somente recitar. Nós precisamos praticarmos, e não somente pregarmos para os outros, e vivermos, estando você ou não fazendo parte de um grupo religioso,
estando você ou não na igreja. Se hoje você pertence a uma igreja, a um grupo religioso, de irmãos que se denominam crentes, evangélicos ou cristãos, isso não é nada, isso é formalidade. Ou seja, seja qual for o rótulo que você queira empregar nesse particular, isso acaba sendo só rótulo mesmo, porque se não há resultado de mudança, se não há resultado de vida, se não há vida de Cristo em nós, não está adiantando de nada. Você não precisa deixar de fazer parte do grupo, pelo contrário, você deve ser os luzeiros. Você deve começar a imitar Jesus dentro desse segmento e seguir o Evangelho de Cristo, obedecer o líder que é Cristo. E se aquela pessoa que é seu líder não está vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensina, você está livre para fazer o que Jesus ensina, se submeter ao que Jesus ensina. Você não precisa deixar de fazer parte desses grupos, a menos que eles corram com você de lá. Porque eu tenho certeza que se você começar a viver o que Cristo ensinou, em muitas denominações, você vai ser expulso, porque Jesus, se estivesse na terra hoje, muitas igrejas não iam convidar Jesus para pregar na igreja deles. Porque a proposta de Jesus vai na contramão da cultura que as igrejas estão ensinando. Então, não estou te ensinando a sair da igreja que você está, não fazer mais parte do grupo que você tem comunhão, mas estou dizendo para você ser sal da terra, luz do mundo onde você está, fazer a diferença, ensinar como se vive, como se anda com Jesus, como se é um discípulo, imitar Jesus também entre eles, para que eles também entendam a necessidade de ser um autêntico filho de Deus, não só um religioso inveterado. Eu demorei muito tempo para entender, muito tempo para compreender o que realmente representa o ide de Jesus. Sabe, ele deu uma ordem tão forte. Mateus 28, 19 e 20, ele disse: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra aqui, discípulo, são aqueles que se submetem à disciplina, aqueles que querem viver, querem mexer na estrutura da sua vida, na estrutura das suas emoções, que permite ser transformado. Aqui significa isso, discípulo. São as disciplinas que são passadas para que você tenha uma conduta de vida vivida e não só pregada. Viver como ele viveu, andar como ele andou. É um convite a seguir e a imitar o Mestre. Amar como ele amou, amar os homens, amar os pecadores, amar a todos, não ter ódio de ninguém. Ele diz: eu vos envio, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Eu tenho mandado. Eu te convidei para andar comigo, agora eu te mando. Eu tenho mandado vocês. Ensinar a guardar significa a praticar a cultura de vida, o estilo de vida que eu tenho ensinado. E aí estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você já teve uma impressão que você anda sozinho? Você já teve uma impressão de que as coisas não estão funcionando? Do jeito que está indo a sua vida, há tantos anos na religião, você não obteve resultado satisfatório. Tem gente que até hoje não conhece a Deus, nunca teve uma visão. Você pergunta na igreja, quando teve uma visão de Deus, teve uma experiência viva com Deus, tem gente que tem medo de levantar a mão, porque não teve mesmo. Tudo que conhece é a liturgia do culto, que conhece é a religiosidade, tudo que conhece é a superatividade da igreja, que é impostos pelos líderes para você obedecer, semanalmente, diurna, noturnamente, ou durante semestres, e é festividades, é isso, é aquele outro, mas é a vida com Deus. E Jesus ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui Jesus está dando uma ordem, mas é uma ordem não obrigatória, porque tudo que vem de Jesus é se você quiser vir após mim, se você quer ser do meu grupo mesmo. Porque com Jesus, você tem que aceitar, você tem que querer. Se você não quiser, ele não vai te obrigar. Lembra do jovem rico? Deu as costas e foi embora, Jesus não foi atrás dele. Todo aquele que quiser vir após mim, quiser,
A receita é essa. Jesus, ele promete que se fizermos isso, ele disse que estaria convosco todos os dias, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você já teve uma sensação de estar andando sozinho? Não está adiantando nada frequentar, fazer o que você está fazendo e todo o seu envolvimento religioso até hoje? Experimente mudar isso na sua vida. Experimente começar a viver como ele viveu, andar como ele andou. Experimente fazer o que Jesus está falando hoje. A sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Você vai perceber que vai valer a pena, você vai ter alegria. Deixe ele viver em você. Isso significa abnegação. Isso representa ele crescer em mim e eu diminuir. Importa que ele cresça e que diminua eu. Para que ele cresça em mim, eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu preciso me esvaziar de toda a religiosidade, de toda a pretensiosidade, de toda a presunção, de todo título, de todo rótulo que tão de perto lutamos para conseguir obter. Não vale de nada diante dele se nossas vidas não têm a prática do Evangelho verdadeiro. Porque na verdade o Espírito Santo quer trabalhar em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós. E se você permitir, ele vai nos transformar em verdadeiros edifícios, lavoura de Deus, como diz o apóstolo Paulo, como diz Pedro, com as suas pedras vivas, para a edificação do templo do Senhor. Que essas palavras fiquem nos nossos corações, de forma que venha trazer-nos de volta para Cristo, de volta à inocência, de volta à simplicidade do Evangelho. Vamos esquecer um pouquinho aquele monte de parafernália que tem em tudo que se aprendeu e comece com os evangelhos simples de Jesus. Como viver, como amar, como perdoar, um dia depois do outro, vivendo um dia de cada vez, aplicando as lições de Cristo na sua vida, experimentando andar mais uma milha, dar outra face do rosto, experimentando perdoar de novo e de novo e de novo. Aí você vai começar a encontrar gozo na sua vida, alegria, porque ele prometeu e ele não é mentiroso. Ele disse que se vocês fizerem isso, aceitar e cumprir com a sua parte de negar-se a si mesmo, eu vou estar convosco todos os dias. Se vocês guardarem, se vocês observarem, se vocês praticarem o que eu vos tenho mandado, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa dele para nós. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz desse grande amor.